Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Tudo podes saber bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Olá, queridos amigos do Celebrando a Recuperação. Que delícia estar aqui com vocês e que saudade dos nossos encontros, dos nossos abraços, do nosso aconchego. Mas graças a Deus temos esse recurso aqui para que a gente possa se falar e se ver. Muita saudade. Para quem não me conhece, eu sou Vilma, filha amada de Deus, discípula querida de Jesus, mas em recuperação. Tenho minhas áreas de recuperação também, na área de controle, na área de preocupação, na área também de trocar o prioritário pelo urgente, e eu estou como vocês, fazendo autoexames, fazendo inventários diários e seguindo certos de que Deus, Ele pode. E se eu não atrapalhar, Ele vai fazer de mim uma boa obra e vai fazer em mim também uma boa obra, assim como em você. Então vamos lá. Nós já estamos no quarto passo. Nós já entendemos que não podemos ficar na negação, nós precisamos admitir, nós precisamos confiar e acreditar, sabendo que temos um ser superior que se chama Jesus, que pode nos ajudar nas nossas mazelas, que pode nos trazer perdão, mas que acima de tudo pode nos salvar até de nós mesmos. E nós também aprendemos a entregar e a confiar. E agora estamos aqui para aprender um pouquinho mais, para dar mais um passo e falarmos sobre exame, autoexame, inventário. Então nós vamos falar hoje sobre o inventário moral. Mas antes, eu quero lembrar que vocês receberam aquela apostila que tem várias áreas de recuperação com versículos bíblicos. Se você não recebeu, você, por gentileza, peça a nossa líder, a Dorine, e ela vai te mandar com muito prazer. E você vai usar aquilo como um roteiro para que você possa fazer seu autoexame, para que você possa começar esse inventário. Ali você tem as áreas e ali você tem também os versículos que vão te ajudar em cada área, seja de relacionamento, seja na família, seja no trabalho. Você vai ver ali e eu aconselho que você faça uma área por dia. E aí você vai ver que em uma semana você consegue vencer tudo, ok? Então, nós estamos nesse passo examinar e o versículo-chave é: voltemos e examinemos, né? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. Voltar de onde? Voltar de onde nós começamos a errar. Alguns talvez nem se lembrem, alguns talvez nem se atentem para quando foi que adquiriram alguns maus hábitos, quando foi que mentiram pela primeira vez, quando foi que disseram maledicências pela primeira vez, quando foi que
enfim, que roubou, que, enfim, qualquer erro que você tenha cometido, que eu tenha cometido também, às vezes a gente nem se lembra como foi que tudo começou. Mas a verdade é que teve um começo. E esse começo vem muito antes de nós. Porque começou lá com o primeiro casal, com Adão, com Eva, quando eles tinham tudo, eles podiam tudo e tinha apenas uma recomendação: que não tocassem naquele fruto que seria da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano não precisava conhecer o mal, mas infelizmente Eva e depois Adão, como consequência, acabaram desobedecendo a Deus. Então tudo começou lá. E é interessante como começou lá e infelizmente repercute até hoje no nosso DNA. Então, nós vamos aqui, eu vou dar uma olhadinha aqui na minha cola, no celular, tá bom? E você vai acompanhando aí nos slides. Então, onde foi que tudo começou? Quando o ser humano errou, Deus fez uma pergunta básica para ele. Na Bíblia, diz assim: onde estás? Então, onde você está? Quando Deus faz perguntas assim para a gente, ou quando a Bíblia faz perguntas assim para a gente, não é porque Deus não sabe, mas é porque Ele quer que nós paremos para refletir e que nós comecemos a dar respostas corretas diante daquilo. E Deus chega para aquele casal e fala assim: onde vocês estão? E Adão responde para Deus assim: olha, nós percebemos que nós estávamos nus, tivemos vergonha, tivemos medo e nos escondemos. Mas eles já estavam nus, eles sempre estiveram nus e nunca tiveram vergonha e nunca tiveram medo. Só que agora a nudez era uma nudez dentro, era uma nudez da alma. E é incrível como a nossa nudez da alma nos envergonha. E é incrível como nós temos medo também de expor a nudez da nossa alma, porque ali estão alojadas coisas que nós não queremos que outras pessoas saibam, que outras pessoas vejam. Mas é interessante que lá naquela história fica claro algumas características que nós repetimos ainda hoje. Por exemplo, a cobiça. Então, eu cobicei. Cobiçou o quê? Cobiçou o conhecimento, cobiçou o querer ser igual a Deus. Então, na verdade, isso vem lá de trás. E muitos dos nossos problemas e erros e às vezes angústias têm a ver com cobiça. E a gente fala: não, eu não cobiço, eu não sou invejoso, mas no fundo, nós somos sim. Nós temos algumas cobiças, nossos olhos se abrem para algumas coisas que às vezes não era para ser nossas. Não era para a gente ser daquele jeito e às vezes os nossos olhos se abrem para isso. E nós começamos a desejar, a querer. Então, tem cobiça envolvida nisso. Tem também o desejo de ser mais do que realmente nós somos. Então, vocês já perceberam que às vezes nós estamos bem e tal, daqui um pouquinho, não, já não estamos mais bem com o que nós somos. Nós queremos mais. John Stott, um teólogo que tem muitas obras muito boas, recomendo todas dele para você ler. Mas ele tinha uma frase que ele dizia assim: o problema do ser humano não é querer muito, o problema do ser humano é querer mais. Então a gente tem muito e a gente quer mais, a gente tem muito e a gente quer mais. Eva e Adão, naquele paraíso, eles tinham tudo, só não podiam tocar em um fruto. E de repente Eva queria mais. E ela foi lá e ela colocou a sua vida a perder e colocou a vida de uma humanidade toda a perder. E por isso Jesus vem para nos resgatar. Mas tudo começou ali, na sensação de eu quero mais, eu preciso de mais. Também tem a desculpa de alguém me enganou. Quando Deus começa a conversar com Adão, Deus pergunta assim para ele: mas quem te fez saber dessas coisas? Quem te fez saber que você estava nu, por exemplo? E Adão fala assim: ah, é a mulher que o Senhor me deu. E depois a mulher fala: não, eu não, a serpente. Então quer dizer, alguém me enganou. Alguém fez algo que me enganou. E eu caí nesse engano, mas a culpa não é minha.
continuamos com essas mesmas desculpas até hoje. Isso, como eu falei, isso está vindo no nosso DNA. Então nós vamos continuando e repetindo esses erros do alguém me enganou. Uma outra desculpa, fugi porque eu estava com vergonha. Você já percebeu que quando a gente faz coisas que não são corretas, nós temos essa tendência de fugir, porque nós ficamos envergonhados, porque nós queremos nos esconder, porque é difícil a gente enfrentar, porque nem sempre a gente quer olhar no olho, porque nem sempre a gente quer dizer, olha, me perdoe, ou então você está perdoado. Então é melhor fugir. De onde isso vem? Isso vem lá de trás. Isso vem com as desculpas do ser humano para não enfrentar as realidades, para não enfrentar as dificuldades. Mas tem uma outra também, a culpa é do outro. Assim como alguém me enganou, não, a culpa não é minha, a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Eu sou infeliz porque o outro me fez infeliz. Eu sou amargurado porque o outro é amargurado e me amargura. Eu tenho esses problemas de caráter porque os meus pais fizeram assim, 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 foram assim, assim, assim comigo. Então nós vamos vivendo desse jeito. E por último, a culpa é de Deus. Então quando eu não tenho mais ninguém para culpar, eu culpo Deus. Então, olha, não tenho ninguém para culpar, Deus é o culpado. Deus é que está permitindo isso, Deus é que está fazendo isso, eu estou sofrendo desse jeito porque Deus não está demonstrando amor por mim. Por que será que Deus ama mais uma pessoa do que a outra? E nós começamos a entrar nessa loucura, nessa neurose, quando na verdade Deus é sempre Deus bom, mas Deus é Deus de princípios também. Mas nós precisamos parar. Então a pergunta hoje é: onde eu estou? A pergunta hoje é: onde você está? Onde você está? Não no lugar físico. Eu estou aqui na minha casa, sejam bem-vindos. Provavelmente eu esteja entrando aí na sua casa agora também. Que legal, que delícia. Mas não é um lugar físico aqui. Onde está o seu coração? Onde está a sua vida? Como está a sua vida? Onde está o seu caráter? Onde estão as suas intenções? Então a pergunta hoje, para nós começarmos esse passo do examinar, é esse: onde eu estou? O que ponto eu cheguei? Ou a que ponto eu cheguei? Como eu estou diante de tudo isso? Nós estamos passando um momento tão difícil. Nós estamos passando esse momento de pandemia e não tem sido fácil. Quem está em isolamento não é fácil. Quem precisa trabalhar, sair também não é fácil. Então nós estamos precisando muito, muito desse autoexame também para saber quem eu sou diante das dificuldades. Onde eu me localizo com tudo isso? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico. Vamos usar algumas palavras que estão muito em voga hoje, né? Diagnóstico. O que é um diagnóstico? É o reconhecimento e a determinação de uma enfermidade por meio da observação dos seus sintomas e de vários exames. Nós estamos muito acostumados agora com essa palavra diagnóstico. Mas para termos um diagnóstico, nós precisamos ter também um protocolo, uma linha de avaliação. E nós estamos vendo isso hoje com o coronavírus, que tem toda uma linha de avaliação, tem todo um protocolo para se chegar à conclusão: sim, essa pessoa está infectada, não, essa pessoa não está infectada, ou essa pessoa é assintomática. E assim é com a nossa alma também. E a nossa linha mestra é a palavra de Deus. A nossa linha mestra é Jesus. Então nós olhamos para ele e nós começamos a olhar para nós também e vermos o seguinte: será que eu estou infectado? Será que a minha alma está infectada? Infectada de pecado, de maus hábitos, infectada de tristezas, de rancores, de falta de perdão, de amargura. Será que eu estou? Então nós precisamos fazer esse diagnóstico da alma. Esse diagnóstico a cada dia. Esse exame. Agora, se a gente pensa num diagnóstico, ou num inventário, ou num autoexame moral, nós precisamos saber o que é moral.
Moral é a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Hoje esse conceito de moral anda muito relativo, não é verdade? Mas ele continua sendo esse conceito. Então, moral é aquela capacidade interior que nós temos lá na nossa consciência para que a gente possa discernir entre o que é próprio e o que não é próprio, o que é certo e o que não é certo. Então, quando a gente fala de fazer um inventário moral, tem a ver com isso, de nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos: estou vivendo de maneira própria ou de maneira apropriada, ou eu estou vivendo de qualquer jeito? Estou vivendo naquele padrão de vida abundante e plena que Deus nos proporciona em Jesus, que não se trata de circunstâncias, mas se trata de uma paz interior? Ou será que eu estou vivendo de qualquer jeito e quando chega em momentos como esse que nós estamos vivendo, um momento tão desafiador, nós e algumas pessoas quase que alopram porque não sabem o que fazer, com tanta angústia, com tanta ansiedade. Então nós precisamos fazer isso. E no CR nós usamos muito acróstico. Então nós vamos usar mais um acróstico hoje. Vamos fazer o acróstico da palavra moral. Então vamos começar pelo M. O M, como é que você vai fazer esse exame, e esse autoexame, e esse diagnóstico, e esse inventário moral? Primeira coisa para você fazer, marque uma hora. Se retire, vá para o seu quarto, vá para um escritório. Aqui em casa nós temos esse escritório aqui e de vez em quando eu venho para cá, fecho a porta, fico aqui um tempo, às vezes no quarto, gosto muito de ficar no quarto também. Então assim, vá para um lugar onde você possa ficar sozinho, onde você possa se concentrar e onde você possa olhar para você mesmo. Marque um horário para isso e não fique se dispersando. Não adianta a gente querer fazer um inventário e ficar disperso e ficar conversando com as pessoas e dizendo: não, eu estou examinando a minha alma. Mais uma vez, com essa apostila que vocês receberam, vocês podem a cada dia pegar um item desse e estudar os textos bíblicos e responder as perguntas que tem aí como um autoexame. Então marque uma hora. Jó capítulo 33, versículo 33 diz assim: fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Nós precisamos nos aquietar e calar também. Nós precisamos parar um pouco para ouvir Deus, para ouvir a nós mesmos, para ouvir o ritmo do nosso coração. Então pare um pouquinho, tá bom? Mas ao mesmo tempo, o O de moral, o O é ouse abrir o coração. Então, se você precisa marcar um tempo e ficar um pouquinho quieto, por outro lado, também você precisa ousar abrir o coração. Por que ousar? Porque nem todo mundo tem coragem de abrir o coração. E esse abrir o coração aqui é muito, nesse momento agora, é muito abrir para você, com você mesmo, e abrir esse coração para Deus. Tem pessoas que não sabem conversar com Deus, sabem fazer lindas orações, sabem fazer rezas, sabem recitar o Pai Nosso, mas não sabem conversar com Deus. Então nós precisamos aprender a conversar com Deus. Então ouse abrir o coração. Em Hebreus, Hebreus é um livro bíblico e tem um versículo que diz assim que nós podemos entrar na presença de Deus, assim, contemplando a glória dele com intrepidez. E por isso a ousadia. Porque não é fácil a gente entrar na frente de uma autoridade e se apresentar e falar. E imagine de Deus, tem gente que tem muito medo de conversar com Deus, mas olha, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus que abraça, Deus é um Deus que acolhe, Deus é um Deus que vai ter prazer e Ele tem prazer em conversar comigo e com você. Então ouse abrir o coração para Deus.
Olha só, em Jó também, capítulo 7, versículo 11, diz assim: por isso, não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar. Preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Uma pessoa que está nesse ponto que Jó estava, nessa época, precisa falar, precisa desabafar. Só que às vezes a gente desabafa com a pessoa errada. E nós estamos aprendendo agora, primeiramente, desabafar com Deus. Mas também desabafar com algumas pessoas. Daqui um pouquinho vocês vão ter um GA para que vocês possam falar com pessoas confiáveis também. Então, ouse abrir o coração, não tenha medo. Todos nós temos no nosso coração alguns entulhos que precisam ser retirados. Todos nós passamos por dificuldades, então não fique calado. Agora, eu vou abrir o meu coração para falar sobre o quê? Por exemplo, algumas dicas aqui. Do que é que eu me sinto culpado? Tem pessoas que carregam uma culpa por anos e anos e anos e anos e anos e anos e é um fardo pesado e não resolve aquilo. Então, abra o coração com Deus sobre o que você se sente culpado. Qual é a sua culpa? O que foi que você fez que te deixa tão mal, que te deixa se sentindo assim? Do que é que eu me ressinto? É uma boa conversa com Deus também, é uma boa conversa no nosso GA também. Quais são os ressentimentos que eu tenho? O que é que eu me ressinto e sinto de novo e sinto novamente, e passam os anos e eu continuo com aquele ressentimento e aquilo vai corroendo e aquilo vai trazendo angústia. O que é que eu me ressinto? Do que é que eu tenho medo? Quais são os meus medos? Ah, eu não tenho medo. Ah, tem. Nós temos. Todos nós temos. E até certo ponto o medo é benéfico. Mas quando o medo começa a paralisar, quando o medo se torna pânico, quando o medo começa a me tirar das minhas atividades normais, aí já é problemático. Então fala com Deus. Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo desse vírus. Senhor, estou com medo da morte. Estou com medo que morram pessoas que eu amo. Mas muito mais que isso, tem alguns medos que vêm nos acompanhando durante muitos anos. Então, do que é que eu tenho medo? É uma boa pergunta. E eu estou preso em autopiedade, desculpas, pensamentos enganosos. O que é que me prende? Será que eu tenho alguns autoenganos? Coisas que eu penso e que eu acho que são boas para mim, mas não são? Será que eu tenho a síndrome da coitadinha ou do coitadinho? Será que eu tenho a síndrome da hiena? Que é, oh dia, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Quais são os meus problemas? Tenha coragem, fale sobre isso com Deus. Observe a sua alma e traga para Ele. E Ele vai te dar algumas soluções, algumas respostas, vai te orientar. E se isso não acontecer num primeiro instante, pelo menos paz você vai ter. Então, o R de moral. Repouse em Deus. Ah, isso aqui é muito bom. Repouse em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na angústia. Jesus disse assim, olha, venham a mim e eu vou dar descanso para as almas de vocês. Então vem para Jesus, repouse em Deus. Deus, ele não está querendo te pegar na primeira esquina para te fazer um mal. Deus, ele tem braços de amor, ele tem abraços de amor. Então, repouse em Deus, se acalme em Deus. Quando nós buscamos Deus e nós repousamos em Deus, nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade, Ele cuida de nós. Quando nós falamos para Ele sobre as nossas angústias, as nossas dores, Ele vai cuidar de nós e Ele vai nos trazer essa paz que excede qualquer entendimento. Então, repouse em Deus. Olha só, Isaías 40, 29 diz assim, aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Esse é o nosso Deus. Amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merecem. E eu acho interessante também um outro versículo que está lá no segundo livro de Samuel, que diz assim, olha,
com o bom o Senhor se torna bom, mas com os injustos o Senhor se torna implacável. Então, quando nós repousamos o nosso coração em Deus, nós encontramos a mansidão de Deus, nós encontramos o amor de Deus, nós encontramos o perdão de Deus. Mas quando nós nos afastamos, quando nós nos rebelamos, quando nós temos orgulho no nosso coração, muitas vezes Deus se torna implacável com a gente, porque Ele exalta quem se humilha e Ele abate quem se exalta. Então, quando nós somos orgulhosos a ponto de não buscarmos esse repouso em Deus, de não buscarmos o colo de Deus, achando que nós somos muito fortes, nós estamos já fadados ao fracasso. Então, repouse em Deus, ok? Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Está lá em Salmos, Salmo 31, 23 e 24. E o A de moral, estamos no A, na penúltima letra, analise o passado. O nosso passado não pode ser a nossa residência, mas o nosso passado precisa ser o nosso ponto de referência. Então, analise o passado. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu parei? O que foi que eu desisti? Por que eu desisti? Por que eu comecei a andar com determinadas pessoas que só me fizeram mal? Por que eu comecei a fazer determinadas coisas que não eram realmente coisas boas nem para mim, nem para as pessoas? Então comece a analisar o passado, por enquanto como uma análise. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Assim diz Provérbios 20, 27. Não há como esconder. E primeiro, não há como se esconder de Deus. Salmo 139 deixa bem claro isso. Salmo 139 diz assim, olha, o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece, Ele sabe o nosso assentar, o nosso levantar. A palavra ainda nem chegou à nossa boca e Ele já conhece toda. Para onde nós vamos fugir da face de Deus? Porque se eu for lá para o alto céu, lá o Senhor está. Se eu for para o mais profundo abismo, lá também o Senhor está. Mesmo nas trevas, o Senhor ainda consegue me ver. Então não tem como fugir do Senhor. Então a melhor coisa mesmo é a gente analisar o passado como essa sonda e depois trazer isso para o Senhor e dizer, Senhor, me ajuda. Porque o passado precisa ficar no passado. Porque o passado, ele serve como uma referência para nós. Ele serve como um retrovisor que a gente olha para não cometer erros. Mas ele tem que ficar lá. Então, analise o seu passado. E o L, liste os acontecimentos. Faça uma listinha do que aconteceu no seu passado. Não para você ficar remoendo isso, mas para que você possa tratar isso. E mais uma coisa, no passado, se você já tratou uma questão, se ela foi resolvida, se você se arrependeu, se você pediu perdão a Deus, se você se sentiu perdoado, deixa isso lá. Como diz a palavra de Deus, Deus joga no mar do esquecimento, né? Então a gente não precisa voltar lá para pescar. Agora, se tem coisas no seu passado que ainda repercutem no seu presente e você ainda precisa resolver, faça uma lista. Aliste os acontecimentos. O nosso versículo desse passo, que é Lamentações 3:40, que diz assim, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então eu quero te convidar nessa noite e durante essa próxima semana e também nas próximas semanas, mas principalmente nessa próxima semana, você começar a se examinar. Examinar o quê? Examinar o caráter, examinar as atitudes, examinar os pensamentos, examinar as intenções do coração. O caráter, ele pode ser o caráter que nós mostramos, ele pode ser o caráter que nós pensamos que temos, mas ele pode ser também o caráter que nós temos verdadeiramente.
Muitas pessoas vivem de demonstrar algo que elas não são, de viver uma vida que elas não têm. Isso é o caráter que mostramos. Mas Deus quer que nós vivamos e mostremos o caráter que nós temos realmente. Então, o caráter que pensamos ter, alguns de nós têm um problema sério de auto-engano. Então, alguns de nós não têm coragem de olhar no espelho, de se olhar no espelho realmente para ver nos olhos quem eu sou realmente. O que eu penso? Quais são as minhas características? Como é que eu estou agindo com as pessoas ou reagindo com as pessoas? Como é que eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido realmente de acordo com o que Deus quer para mim? Então, muitas vezes, esse olho no olho é difícil. Mas é a partir daí que nós vamos arrumando, burilando, moldando, lapidando o nosso caráter para que nós possamos viver e mostrar o que realmente somos e não algo que gostaríamos de ser ou algo que nós até nunca seremos. Deus quer sinceridade do nosso coração. Até que ponto os meus erros do passado estão me prejudicando hoje? Com a minha família, comigo mesmo, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha igreja, na minha convivência. Como as minhas características que não estão de acordo com os padrões bíblicos, que não estão de acordo com uma moral realmente, estão me prejudicando. Hoje as pessoas estão vivendo muito assim, não, eu não me arrependo de nada. Essa frase ela é ridícula. Como alguém se deu mal em alguma coisa e depois vira e diz eu não me arrependo de nada? A gente precisa se arrepender sim. Se arrepender, analisar e voltar atrás e dizer, opa, aqui poderia ter sido diferente. Então que hoje, querido, querida, você faça e comece esse autoexame, que você comece a se autoanalisar e que você chegue a boas conclusões. Mesmo que o resultado não seja tão bom assim, que você perceba coisas não muito interessantes em você, lá na frente o resultado vai ser muito bom, porque se você já começou a se analisar, a partir daí virão também o arrependimento, o confessar ao Senhor e o receber perdão e começar uma vida nova, e começar coisas novas. Então, eu espero que você consiga fazer esse autoexame, fazer esse inventário moral de uma forma muito sincera e deixar que o Espírito Santo traga à sua memória coisas que precisam serem resolvidas e que você, no final de tudo isso, receba o perdão e o redirecionamento na sua vida, vindos de Jesus, vindos de Deus através de Jesus. Então, olha, fica aí com o meu abraço, tá? Já que a gente não pode se abraçar, ó, um abraço, um beijo para vocês, que Deus abençoe. Mas antes, eu quero orar, tá bom? Eu sei que eu estou longe, mas Deus é Deus de perto e Deus de longe. E Ele ouve a nossa oração independente do dia e do horário. Ele é Deus que recebe com alegria a nossa oração. Pai, eu quero pedir pelos que estão assistindo esse vídeo, pelos meus irmãos que estão nessa caminhada, Senhor, para mudar, para restaurar, para trazer a imagem de Jesus, ó Deus, viva e perfeita em nós. Para que nós não sejamos só imitadores de Jesus, mas nós sejamos muito mais. Que Ele viva dentro de nós de uma maneira tão linda, que nós possamos viver e expressar nesse mundo mal, nesse mundo que tanto necessita de esperança, tanto necessita de amor, tanto necessita de paz, que nós possamos expressar através da nossa vida tudo isso para todos que nos rodeiam. Senhor, abençoe meus queridos do CR. Abençoe aqueles que estão me ouvindo. Que o Senhor nos guarde, também nos proteja nesses dias tão desafiadores. E que cada um aqui possa chegar à conclusão de que nós precisamos desesperadamente do Senhor. E para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Muda, Senhor, nos ajude a mudar nosso interior. Muda, Senhor, as nossas crenças básicas. Muda, Senhor,
o nosso jeito de conviver e viver com algumas coisas que não te agradam, que o Senhor traga restauração para a nossa vida. É isso que eu te peço e eu junto a minha fé, aqueles que estão me ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Beijo.